Muito bem, amados irmãos. Hoje será a segunda mensagem de uma série de 4 pregações, mensagens baseadas no livro de Jonas. O título geral que vocês têm percebido é a incontida compaixão. Deus é um ser de uma suficiência extrema de amor e compaixão. Ele, na sua bondade infinita, acolhe o pecador, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja amarelo, seja americano, alemão, seja espanhol, ou seja um simples caipira. Ao mesmo tempo que ele ama o pecador sem distinção alguma, ele odeia o pecado. E ele trata o pecado por ser justo. E vamos ver hoje a preservação, arrependimento e restabelecimento de Jonas, que basicamente vamos utilizar do capítulo 2, mas incluindo o último versículo do capítulo 1, que é o 17. Recordando algumas informações da mensagem passada, Jonas foi o profeta que Deus escolheu, dentre outros contemporâneos como Amós e Miqueias, para ser aquele que traria esperança ao povo da época, devido ao caos em que esse povo vivia, pelo quadro sociopolítico que enfrentava a cidade de Nínive. Ele também, Jonas, era o conselheiro do rei de Israel, Jeroboão II, que, como os demais reis do Reino do Norte, não andou nos caminhos do Senhor. Esses acontecimentos todos são datados do ano de 760 a.C. Jonas, então, foi chamado por Deus para pregar ao povo da cidade de Nínive, que era a capital do império pagão da Síria, devido àqueles constantes pecados. E era algo que Jonas deveria fazer depressa. Lembra lá do versículo 2 do capítulo 1? A expressão lá, vá depressa. Essa foi a ordem que Deus deu a Jonas. Mas Jonas desobedeceu. Ele fugiu embarcando num navio que seguiu em direção contrária à cidade de Nínive. Deus agiu rápido, lançou sobre o mar uma tempestade e o navio ia afundar, levando à morte não só a Jonas, mas também todos aqueles marinheiros que estavam ali presentes. Jonas foi acusado que ele era o culpado por aquelas tempestades todas, por ter provocado a ira do Senhor, do Deus de Jonas. Então eles jogaram Jonas ao mar, entendendo que assim eles poderiam escapar da morte. Assim foi feito. E em seguida, Deus age novamente. Ordena um grande peixe que acolha o profeta desobediente no seu estômago. Alguém aqui já passou por uma situação de ficar num lugar contra a sua vontade? Lugar inóspito, lugar escuro, lugar fechado, apertado, por vários dias. Lugar desesperador. Já aconteceu com vocês isso? Por às vezes, não o lugar em si, mas por situações que parece que você está num lugar igual a esse. Me faz lembrar daqueles meninos, dos 12 meninos da Tailândia, que ficaram lá com aquele seu treinador por 15 dias, fechado naquela caverna escura. Situação difícil. O versículo 2 do capítulo 2 diz o seguinte na NVI: em meu desespero clamei ao Senhor,
Em uma outra versão diz o seguinte: em minha angústia clamei ao Senhor. Jonas estava desesperado. Jonas estava angustiado. Vou listar aqui, meus amados, alguns pontos para que a gente compreenda um pouco essa passagem da oração de Jonas. Todas as vezes que eu passo por esta oração, eu falo, meu Deus, que oração. Que presença do Espírito de Deus nessa pessoa. O primeiro ponto é que Deus preserva Jonas por meio de um grande peixe, que é o versículo 17 do capítulo 1. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Deus é um Deus criativo nas suas formas de lidar com o homem. Ele não mede esforços para trabalhar na vida daquele que por um motivo ou outro desobedece a sua ordem. Sim, Deus deu uma ordem a Jonas e ele disse, não, eu não vou. É para lá que o Senhor está mandando? Não, eu vou para cá. Deus age na sua onisciência, age de maneira eficaz, porque ele tinha um propósito que não podia ser interrompido. Deus tinha um propósito na vida de Jonas que não podia ser interrompido. Que pensa Jonas para interromper um projeto do Criador, o Senhor Deus? Quem é o homem para parar aquilo que Deus quer fazer? Quem é o homem que pensa que pode brincar com Deus? Diante de uma iminente morte de Jonas, Deus, na sua autoridade e soberania, e sobretudo na sua compaixão, dá ordem àquele grande peixe para engolir Jonas. Parece surreal, não parece? Um peixe engolindo um homem. Por 3 dias ele fica lá na barriga do peixe. Mas, meus irmãos, lembre-se que Deus já havia usado uma mula para falar com um profeta anterior, Balaão, anterior a Jonas. E agora ele quis usar um peixe para engolir um outro profeta desobediente. Balaão também foi desobediente. Lembra do Salmo 139? O Senhor está no mais profundo do mar. O Senhor está lá. Não adianta eu fugir, porque o Senhor está lá. Vamos então imaginar o ambiente dessa cena onde o profeta Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Barriga de um grande peixe, nas profundezas do mar Mediterrâneo. Barulho, escuridão total. Ele não tinha uma lanterna na mão. Ele não tinha um isqueiro na mão, uma agulha, não tinha uma arma. Cheio de restos de peixes podres, algas mal cheirosas, muito pouco oxigênio para respirar, movimentos bruscos daquele grande peixe, incertos, pavor e medo, incertezas quanto permanecer vivo. A qualquer momento aquele peixe poderia injetar uma enxurrada de gás, de suco gástrico, ali para começar a ingerir aquele alimento que ele abocanhou, Não era algo comum, natural, meus irmãos. Mas a certeza é que Deus era normal e natural. E Deus estava no controle disso tudo. Deus estava aguardando o momento de total arrependimento de Jonas, sem as racionalizações costumeiras dele e sem as desculpas esfarrapadas de um pecador. Certamente, em alguns momentos, ali no ventre do peixe, Jonas deve ter pensado: o que eu estou fazendo aqui?
Não era por vontade dele. Mas por que me colocaram aqui? Porque Deus, ao invés de facilitar, Ele complica. Esse é o meu fim. Vai acabar o ar, fui enterrado vivo, e agora eu vou morrer. Não resta esperanças para mim. Mas Deus tinha um plano para Jonas, e este plano ainda estava em desenvolvimento. Deus tinha um plano para Jonas, como Ele tem um plano para você e para mim. E o plano que Ele tem, o que Ele tinha para Jonas já foi concluído. Mas o plano que Ele tem para você e para mim está em desenvolvimento. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir, conforme Números 23, 19? Deus cumpre tudo que fala. Deus havia falado para Jonas: você vai lá, Jonas, para Nínive. Mesmo com a desobediência de Jonas, o plano de Deus continuava em curso. O plano que Deus tem para você, mesmo nas desobediências, o plano continua em curso. Salmo 19:1 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O salmista está dizendo e compreendendo que todo o planeta, toda a obra de Deus estão envolvidos na glória de Deus. Por isso que Deus tem autoridade de dizer: peixe grande, vem cá, engole aquele lá. Fique 3 dias e 3 noites segurando esse homem. Porque Deus tem o poder de fazer e desfazer. De falar para uma mula falar e de pedir para um peixe engolir um homem. O segundo ponto, meus queridos, é que Jonas arrependido volta-se para Deus. E aí eu quero utilizar de todos, praticamente quase todos os versículos do capítulo 2, de 1 a 9. O pecado é algo que nos incomoda. Me veio à mente o carrapicho. Acho que vocês conhecem aquele que gruda na meia, no sapato, na calça, e é difícil de tirar. E toda vez que você para tirar aquele carrapicho, você machuca a mão, porque ele tem vários espinhos. E pecado é como um carrapicho. Você às vezes, porque as crianças choram para retirar isso. Machuca. Mas depois que tira, alivia. Né? Nesse momento, para Jonas escapar da morte, só existia um caminho. Vocês podem imaginar qual caminho seria esse? Arrependimento. Ele resolve então converter os seus passos para esse caminho e deixa para nós então um exemplo de entrega, de busca pelo poder que emana dessa compaixão incontida do Deus Todo-Poderoso. E ele vai nessa direção. E ele deixa para nós então esse ensinamento. Não há outro a buscar a não ser aquele que pode dar salvação. Vamos ler isso. E é nessa direção, então, que as palavras de oração de Jonas são proferidas. Notem o versículo 1, que não há lugar específico ao qual devemos ou podemos orar. Olha o versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Este foi o seu quarto escuro. Deus estava presente no quarto escuro. Deus está presente no seu quarto escuro. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabia da dificuldade de Jonas.
Jonas procedeu corretamente. Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Foi a esse Deus que ele procurou. Foi o seu Deus. Algumas lições, então, que nós aprendemos aqui com a oração de Jonas. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, em situação de penúria e de medo, não há outro a buscar a não ser o Senhor. Essa é a primeira lição. A quem você vai buscar? A quem você grita? Mesmo que você esteja no quarto escuro, porque Deus pode estar presente lá. É ao Senhor, o Deus Criador, que nós devemos procurar e gritar. Mesmo que você está brigando com Ele, mesmo que você está em desobediência com Ele, é para Ele que você tem que voltar. Não adianta incorrer em outro erro. Eu estou em desobediência e eu vou procurar um outro Deus, outro pecado. Eu vou procurar outras formas, outro pecado. Versículo 2. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. No ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Qual é a lição desse versículo? Deus ouve e responde nosso clamor quando fazemos de coração contrito e arrependido. Você já experimentou fazer isso? Não adianta você clamar ao Senhor se lá dentro do teu coração não está sendo transformado algo. Se lá no seu coração você não está dizendo assim: Senhor, eu pequei contra ti. Eu fugi de ti, eu desobedeci o Senhor. O coração tem que estar contrito e arrependido. E aí é só você e Deus. Não dá para eu medir ou para alguém medir, um pastor, melhor pastor, medir se há arrependimento a não ser você mesmo. Versículo número 3. Jogaste-me nas profundezas do mar, do coração dos mares. Correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 5. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Começo do versículo 6, só a parte A. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra, cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? A lição que nós trazemos desses versículos é que em algum momento da sua vida, Deus pode me permitir sofrimentos. No caso de Jonas aqui, meus amados, Deus, Ele mesmo, quem lançou nas profundezas do mar Jonas. Foi Deus quem lançou. Foi Deus quem provocou. Em alguns momentos Deus permite isso, assim como permite em nossas vidas. E qual é a sua reação? Qual que é a minha reação quando estou aflito, quando as águas estão agitadas, quando estou desempregado, quando estou doente, quando tudo parece contra mim, quando as correntezas formam um turbilhão à minha volta? Eu devo procurar o Senhor, eu devo buscar o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor, o Criador de todas as coisas. Versículo número 4. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Jonas está aqui dizendo assim: fui expulso da tua presença. Mas na verdade foi ele que fugiu. Mas Jonas está dizendo assim: mas eu vou voltar, Senhor. Eu vou olhar de novo, eu vou voltar lá no templo de Jerusalém, eu vou ajoelhar e eu vou louvar o Senhor. É nesse templo que ele está imaginando, é que ele está pensando: eu vou voltar lá. Eu quero voltar lá. Eu desejo voltar para lá. Não quero esse quarto escuro. Não é aqui o meu lugar.
Deus permite distanciarmos dele, mas também é ele quem promove a nossa volta. Deus não está batendo no seu ombro e dizendo: volta, meu filho. Volta, meu filho. Porque ele fez isso com Jonas. Foi através do sofrimento, das dificuldades que ele estava lá. Jonas, volta. Eu te amo. Eu quero você de volta. Toma o rumo da sua vida. Você é o profeta escolhido por mim. Versículo 6, da parte B. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quanto a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e o meu santo ao teu santo templo. A lição que nós tiramos aqui é que Deus tem o poder da ressurreição. Mesmo mortos, Ele pode nos devolver a vida. Como Ele fez com Lázaro. Jesus, saia daí, Lázaro. Saia. Vem para fora, Lázaro. Deus tem o poder da ressurreição. Mesmo mortos, Ele pode nos devolver a vida. Só Deus pode fazer isso. Então aqui, nós percebemos que Jonas, certamente ele escreveu isso depois, né? Algumas coisas foram, praticamente a sua oração foi lá dentro do peixe. Mas quando ele estava fora, certamente ele falou: Senhor, que bom que eu estou aqui fora. O Senhor me trouxe a vida de volta. Eu estava lá naquela cova, Senhor. Ele complementou certamente a sua oração. E certamente ele deve ter orado várias vezes esta mesma oração. E esta oração é sua e é minha. Nos temores, nas dificuldades que nós temos. Versículo 8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Essa é uma afirmação de Jonas, porque ele percebe que Deus está estendendo a mão. Deus está, com sua compaixão, com a sua misericórdia, dando uma outra oportunidade. Então ele diz assim, certamente ele lembrou lá que os outros marinheiros, cada um, oraram para o seu Deus qualquer. Mas ele não quis orar para o Deus Todo-Poderoso. Agora, diante de uma situação onde ele viu, agora eu vou morrer, eu volto para o meu Deus. Senhor, eu estava lá naquele barco afundando, eu não quis orar para o Senhor, mas agora eu estou vendo que eu não tenho saída, eu não tenho por onde sair aqui. Senhor, por favor, está escuro. E se tivesse saído, eu também nem saberia onde era. Por favor, Senhor, tire-me daqui, porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se alguém entrou hoje aqui não conhecendo a verdade do Evangelho de Cristo, o Senhor é o Salvador. E é na pessoa de Jesus que Ele te salva, que Ele te levanta, que Ele tira desse amargor do pecado. Só o Deus eterno é capaz de conceder misericórdia e salvação. Só o Senhor. Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pela qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o Deus homem descido, que morreu no seu lugar e no meu lugar.
Assim como fez com Jonas, o Senhor está misericordiosamente disposto a nos dar a oportunidade de nos arrepender de nossos pecados. Enquanto aprendemos a permanecer firmes nas obediências dos seus mandamentos, Ele está disposto a te receber de volta. Ele está disposto a te encaminhar, a te colocar de volta no trilho que você saiu. Como Ele fez com Jonas. Outro ponto, terceiro ponto. Deus ouve a oração de Jonas e o restabelece. Hora boa, né? Versículo de número 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus ouviu e atendeu a oração do profeta Jonas, tanto que o peixe o vomitou em terra firme. Eu entendo que foi uma terra firme ou uma areia bem batida, né? Mas aqui é terra firme mesmo. Até Eliette falou assim, Elias, será que é terra firme mesmo ou é uma areia bem socada? Eu falei, Eliette, não importa. Aquele grande peixe tinha uma força para jogar Jonas até lá na floresta. Eu penso, e eu li algumas coisas a respeito de que provavelmente Jonas tenha sido libertado pelo grande peixe, porque Deus ordenou para que ele soltasse Jonas, muito mais próximo do lugar que ele fugiu. Porque Deus tinha um plano para ele ir para Nínive. Então teria que soltar ali na outra costa, que ele estava nesse lado, ele teria que soltar aqui nessa costa, nessa praia, nesta terra firme. Encurtou ainda o trabalho dele se ele tivesse saído lá de Jope. Encurtou. Deus conserta o rumo de viagem e de vida de Jonas. Deus o coloca de novo no caminho que ele deveria estar. Sabe qual é o caminho certo de você e eu estarmos? É no centro da vontade de Deus. Obedecer a Deus é estar no centro da vontade dEle. Você já sentiu alguma vez Deus te colocando no eixo? Te trazendo de volta para que a vontade dEle seja atendida? Às vezes você não quer e Ele te força, dói, mas Ele te coloca de volta e Ele faz isso. Deus restabeleceu o relacionamento de Jonas com ele e dele para com Jonas. Houve perdão. O plano de Deus toma novamente o seu curso normal. Jonas percebeu isso e considerou que o mesmo Deus que o jogou no mar foi o mesmo Deus que o tirou do mar. Porque não foram os marinheiros que jogaram, foi o Senhor. Jonas fala isso a respeito. Ele fala isso. Foi o Senhor que me jogou. A paz então foi selada. Não há acontecimento melhor, meus amados, na vida do cristão, quando Deus restabelece a paz. Quando Deus lhe dá o perdão. Eu sempre repito isso aqui, gente. Tira um peso enorme das costas. Porque Deus nos perdoa. Que a gente chora de alegria. Certamente que quando Jonas foi cuspido fora do mar, foi vomitado. Vomitado. Você sabe o que é isso, né, gente? Não quero isso aqui. Até o peixe estava rejeitando Jonas, esse desobediente. Dá para interpretar dessa forma. Eu vou soltar algo que também me faz mal. Podemos pensar assim. Porque o homem desobediente é um vômito. Porque o homem que desobedece faz mal a qualquer estômago. Porque o homem que desobedece morre. Deve haver um arrependimento, deve sim buscar o caminho de volta. E você pode fazer isso em Jesus, na pessoa do Senhor Deus. Um Deus que permite e facilita a reconciliação não é um Deus qualquer. Ele nos amou tanto ao ponto de enviar seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar.
Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus de Jonas. Esse é o Deus maravilhoso. E ele fez isso com o filho, cujo filho passou também por 3 dias e 3 noites no túmulo, que se tornou vazio. E Jesus Cristo mesmo cita isso. Alguém pedindo um sinal miraculoso para ele, não há sinal nenhum a dar, a não ser o de Jonas. A não ser o de Jonas. Que Deus é esse, senão um Deus de compaixão e de amor, meus amados? Ele se agrada e espera pela nossa desobediência, pela nossa obediência. 1 Samuel 15, 22 diz o seguinte: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22 diz isso. Então é melhor obedecer do que sacrifícios, do que gorduras. Deus rejeita. Essa foi a grande lição que nós vamos para nós nesta noite. É possível recomeço. É possível voltarmos de onde nós paramos. É possível se voltar para o Deus Criador de todas as coisas. É possível que você esteja numa situação de quarto escuro. É possível que você esteja em desobediência. Mas também é possível que esse Deus estenda a mão e fale assim: eu quero te tirar dessa condição. Eu quero te tirar dessa condição. E a melhor situação que existe é quando Deus te chama para Ele, quando Ele te salva dos pecados da morte, quando Ele te perdoa em Cristo Jesus, quando Ele te dá uma nova vida em Cristo Jesus. Esta é a verdadeira salvação. Se você ainda não reconheceu a Jesus, se você não confessou Jesus como Salvador, este é o momento. Deus te chama: vem, meu filho. Vem, meu filho. Eu quero te dar uma chance. E você vai aprender que no decorrer do curso, você vai às vezes desviar, você vai tropeçar e Ele te chama de novo e te coloca no curso. O Senhor chamou Jonas para dar continuidade ao que ele havia parado. E você? Você não está parado no seu projeto de profeta? No seu projeto de evangelismo? No seu projeto de falar de Cristo? Nós temos aprendido isso aqui na IBD e tem sido muito bom. Eu saí daqui pela manhã de hoje pensando numa pessoa, porque ele me deu uma oportunidade durante a semana de falar assim: eu preciso bater um papo com você. Fiquei sabendo que você é pastor hoje. Eu queria conversar com você. Falei: vem, vamos marcar. Eu saí com Eliette, subimos para o centro. Eu parei na faixa, era ele. Eu falei: Eliette, olha ele aí. Ele parou, voltou, ele falou assim: oba, tudo bem? Eu falei: sim, e o nosso encontro? Ore por ele. Ore por esse homem, que ainda não posso falar do nome aqui. Mas é o nosso propósito, é falar do Senhor Jesus. Porque ele olha para mim e fala assim: nossa, o Elias daquela turma toda parece que teve um encontro real com Deus. Gente, é isso que nós devemos fazer. É voltar para o nosso caminho, da onde saímos. Você certamente está parado e Deus quer te chamar. Você tem que voltar a falar do grande amor de Deus. Você precisa testemunhar o Senhor Jesus. E eu concluo. Não há como fugir da presença do Senhor. Não há. Não há lugar para ele. Ele vai estar lá. A desobediência não vale a pena. Em caso de aflição por pecado ou não, volte-se para Deus. Ele é o único que pode te salvar, mesmo que esteja no mais profundo abismo.
Deus pode lhe dar uma segunda chance e permitir o seu retorno, o seu recomeço. E o mais interessante, olha aqui, meus irmãos, o mais interessante é que Jonas experimentou algo que ele havia negado. Ele experimentou a compaixão de Deus dentro do ventre do peixe, sendo que ele havia negado a compaixão para os ninivitas. Ele não queria pregar para os ninivitas. Este povo não merece. E aí, então, ele fala assim, eu também não mereço. Também não mereço. Mas ele se arrepende e entende que a compaixão de Deus é para todos. Para todos aqueles que nele crê. Próxima mensagem, o Arthur, que vai estar conosco aqui domingo que vem, e a pregação é a pregação de Jonas, o arrependimento dos ninivitas e a compaixão de Deus. Venham domingo que vem, vocês vão aprender um pouco mais a respeito desse profeta desobediente. Tem algo de Deus também para nós, na sequência deste tema. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero agradecer porque o Senhor nos dá a segunda chance, o Senhor nos dá a terceira chance, o Senhor nos dá todas as chances que precisamos. Na pessoa de Cristo, ó Deus, o Senhor nos chama de volta. Ó Pai, esses ensinamentos a respeito deste profeta desobediente têm a ver conosco, têm a ver comigo, têm a ver com muitos daqui. Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a firmar nosso pé e voltar para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o teu chamado para que pregamos o Evangelho. No caso de Jonas, os ninivitas, no nosso caso, a todos aqueles que passam por perto de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer a tua palavra, no mandamento que fala, ide, pregai o Evangelho a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Pai querido, nós clamamos por isso em oração, pedimos uma revolta no nosso meio para que o Evangelho expanda nessa cidade e em outras cidades e assim por frente. E nós fazemos esta oração ao Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Jesus. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.